Sejam todos aqui muito bem-vindos ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes, sou professor da área de Atualidades, Geografia e ministro também em Economia, é uma segunda graduação minha, né? E nós estaremos, a partir de agora, analisando aí a parte histórica e a parte de Geografia lá do concurso da Prefeitura de São Francisco do Conde, na Bahia. Para a gente poder fazer isso, nós vamos montar aí uma sequência de conhecimentos, né? Nós vamos começar com a parte histórica, dando aí um breve histórico a respeito da cidade de São Francisco do Conde e vamos avançar, né, para tentarmos entender a demografia, a população dessa região, ok? Todos os nossos dados estão disponíveis aí nos nossos slides, que vai virar para você material de consulta. De forma que, se você quiser, sinta-se à vontade aí para poder fazer todas as suas anotações ao longo da aula, mas lembrando sempre que as informações que são passadas aqui, na sua quase integralidade, na sua quase totalidade, vai estar disponível nos slides para você. Ok? Então, muito bem, vamos começar um pouquinho aí a nossa história, tentando entender, né, o início do município de São Francisco do Conde. Eu quero te lembrar, pessoal, primeiro, que o surgimento do município de São Francisco do Conde, ele se insere dentro de um contexto maior, né, que será o período do capitalismo comercial, na qual nós vamos ter lá o período das grandes navegações e a chegada dos portugueses no Brasil. Então vamos lembrar um pouquinho mais a respeito dessa questão histórica. Você se recorda que mais ou menos aí do século XV até o século XVIII, nós estamos vivendo uma fase que nós chamamos de capitalismo comercial. Esse capitalismo comercial, como o próprio nome o atesta, o objetivo era procurar produtos que eram escassos dentro da Europa, aquela famosa cravo, canela, seda, especiaria, prata, para vender com lucratividade astronômica em solo europeu. Os líderes desse capitalismo comercial eram a Península Ibérica e, portanto, nós estamos falando de Portugal e de Espanha. Nós sabemos que a rota utilizada pelo comércio para obter cravo, canelas, especiarias, seda e prata era lá a rota, né, do Mar Mediterrâneo. No entanto, você se recorda que o Mar Mediterrâneo foi tomado pelos mouros, pelos islâmicos, e isso torna essa rota uma rota não confiável, uma rota insegura. Daí que a Península Ibérica vai tentar buscar um novo caminho que as leve até o Oriente, chamada por eles naquele momento histórico de Índias. Nós sabemos que a alternativa de Portugal foi contornar a África até chegar às Índias. E o caminho escolhido pelos espanhóis, né, na caravela comandada por Cristóvão Colombo, foi circunavegar o nosso planeta em linha reta e daí a chegada, né, dos espanhóis até as Américas. Abre aspas, ocorre ali o descobrimento das Américas. A gente sabe que pouco tempo depois nós teremos a chegada dos portugueses no Brasil. Durante esse período do capitalismo comercial, a tese econômica era uma tese mercantilista, o que significa dizer que eles buscavam, basicamente, ter uma balança comercial superavitária. Bom, o que é uma balança comercial, né? É aquela que registra, é aquela que mensura todas as exportações e todas as importações. Se nós estamos falando de superávit, você se recorda que é uma palavra que significa resultado positivo. Nesse caso, as potências europeias buscavam exportar mais do que importar, porque se eu exporto mais do que importo, eu tenho uma entrada de recursos maior do que a saída pelo pagamento das importações. Se eu tenho uma exportação maior do que uma importação, a entrada de recursos é maior. E isso permite o que nós chamamos de acumulação primitiva de capitais. Essa acumulação primitiva de capitais, basicamente em ouro, prata e pedras preciosas. Daí que o entendimento da época é que quanto maior o acúmulo de ouro, prata e pedras preciosas, mais poderoso um país seria.
O objetivo, então, de Portugal era buscar nas Índias, no Oriente, produtos escassos na Europa, vendê-los com uma lucratividade que poderia chegar a 5.000% por embarcação e, por um outro lado, obter, então, ouro, prata e pedras preciosas para o enriquecimento da coroa portuguesa. A chegada dos portugueses no Brasil, eles vão buscar logo de imediato, o acesso direto a ouro, prata e pedras preciosas. Porém, nós sabemos, pelas aulas de história, que os indígenas brasileiros não haviam passado ainda pelo período da mineração e também pela idade do ferro e do bronze e, portanto, não dominavam a mineração e muito menos a metalurgia. Resultado, ao contrário dos espanhóis, que ao chegarem, por exemplo, no território onde hoje é o Peru e o México, encontraram os incas, maias e astecas que já dominavam a metalurgia e a mineração e que, portanto, tinham acumulado, sobretudo, uma grande quantidade de ouro, os portugueses aqui não encontraram esse tipo de riqueza. Daí que o primeiro grande período econômico brasileiro será o período do pau-brasil. O objetivo era retirar a madeira cuja seiva era utilizada para tingir tecidos na Europa e cuja madeira, por vezes, acabava virando madeira para as embarcações ou para as fábricas de movelaria, para as fábricas de móveis. Óbvio que o pau-brasil não era suficiente para gerar a riqueza esperada por Portugal. Daí, Portugal vai implementar um segundo grande período econômico no Brasil, que será o período da cana-de-açúcar. A maioria do açúcar que era consumido dentro da Europa era o açúcar de beterraba, que tinha uma péssima qualidade enquanto capacidade adoçante. E Portugal já havia implementado a cana-de-açúcar em algumas ilhas suas na área do Atlântico, por exemplo, como os Açores, como a Madeira. E aí, os portugueses, então, trazem as primeiras mudas de cana-de-açúcar e começam a plantar no Nordeste brasileiro. Ali se inicia um primeiro grande período econômico, que é o período da cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar, baseada num latifúndio, numa grande propriedade rural, normalmente no modelo de plantation. Embora a palavra seja de origem americana, de língua inglesa, o plantation pode ser traduzido como plantagem. Nós estamos falando basicamente de uma grande propriedade que utiliza intensamente mão de obra, e naquele momento histórico a mão de obra era uma mão de obra escrava, trazida das colônias portuguesas na África para o Brasil. Então a sociedade também se constitui como uma sociedade escravocrata. Essa propriedade praticava técnicas tradicionais de cultivo, dentre elas o desmatamento e a queimada. Além disso, nós tínhamos lá que a produção se realizava principalmente na costa leste do território brasileiro, hoje onde nós temos a macro-região Nordeste. E dentro dessas, na área do Recôncavo Baiano, onde nós vamos encontrar lá o município de São Francisco do Conde. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da super aula do professor Alex Mendes? Professor top de linha. Garanto para você, se você assistir às 13 aulas completas do professor Alex Mendes e se você fizer o concurso da Prefeitura São Francisco do Conde, você pode ter certeza que os conhecimentos gerais você vai gabaritar na prova, tá certo? Se você quer continuar assistindo essa videoaula, aliás, quer fazer o nosso curso completo, acesse o site lacconcurso.com.br, que lá nós temos esse curso online. E olha só, pode ter certeza, o melhor custo-benefício, apenas 10 mensalidades de R$20, tá certo, meus amigos? Outra coisa, se você quer baixar o material de apoio, essa videoaula que você acabou de assistir do professor Alex, vai lá no site também, clique lá em documentos, que você vai ter esse material de apoio gratuitamente, cortesia do Lá Concurso. Um forte abraço e espero você. Tchau, tchau. Clique lá.